Ontem, cara, eu tive jogo de campeonato, do meu campeonato, né? E eu não pude jogar, eu tava suspenso. Tava suspenso. Terceiro cartão amarelo. Uma, da, uma daquelas coisas que acontecem no futebol, né? Três cartões injustos, mas eu tive que cumprir suspensão e fiquei ali orientando o time e tal, direto do bar, né? O bar tem uma boa visão pro campo. Então, cara, eu assisti assim, bem de longe a rodada do futebol. Bem de longe. Mas fui impactado, e daqui a pouco a gente vai falar do Fluminense, do São Paulo, do jogo América Mineiro e Fortaleza, mas eu fui muito impactado pela declaração do Arce. Tique Arce, ex-lateral direito, grande jogador, hoje técnico do Olímpia. E ele falou na entrevista coletiva ontem que o Diniz é o melhor técnico. Acho que ele falou que é o melhor técnico brasileiro ou em atividade no Brasil, mas ele falou algo do gênero. Eu vou pegar o gancho só. Eu vou pegar o gancho. E vou concordar com ele. Eu acho que hoje o Fernando Diniz é o melhor técnico brasileiro, tá? Não necessariamente o melhor técnico em atividade no Brasil. Olha aí, ó, a frase do Arce. Eles talvez sejam a melhor equipe do Brasil, eles têm talvez o melhor treinador do Brasil. Por uma razão, ele é o técnico da seleção brasileira. Então, ele não falou com tanta ênfase assim, mas eu vou falar. Eu vou falar. Eu acho que hoje o Diniz é o melhor técnico brasileiro. Eu acho. Eu tenho um profundo respeito, diferente de colegas e, enfim, gente que está na minha área, que tem um enorme desrespeito por quem passou de uma certa idade. Eu já vi colegas de microfone mesmo, de desrespeitarem assim de uma maneira bem grosseira, no meu entendimento, claro, cada um, mas desrespeitarem treinadores com grande experiência, treinadores vitoriosos, tudo em nome de uma suposta modernidade. E eu acho que ser técnico de futebol envolve muita coisa, muita coisa. Envolve a modernidade na tática, na movimentação, mas envolve também experiência de vestiário, envolve também, sabe, uma vivência que você só tem com o tempo. Você só tem com o tempo. E eu tenho um enorme respeito pelos treinadores que estão aí, muitos deles com idade avançada, né? Para muitos, idade que muitos aqui no Brasil colocam qualquer ser humano como ultrapassado, como, sabe, um sujeito à margem da sociedade. Eu sou diferente. Eu tenho um profundo respeito pela história, pela experiência. Eu acho que agrega demais. Acho que agrega demais. Agora, cada um é cada um. Eu até outro dia, eu realmente considerava o Tite como o melhor técnico brasileiro. Eu acho que o Tite, ele teve merecidamente a oportunidade de dirigir a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. Porque eu acho que ele era o melhor técnico brasileiro nesse momento que a gente jogou 2 Copas do Mundo. Mas eu me decepcionei muito, muito com a passagem do Tite pela seleção brasileira. Vocês sabem aqui, eu tenho um enorme respeito pelo Tite. Eu acho que ele é um dos grandes treinadores da história recente do nosso futebol. Mas na seleção brasileira, cara, o Tite conseguiu terminar a passagem dele pela seleção brasileira e a gente não consegue dizer uma grande vitória da seleção. Um grande jogo. Eu desafio vocês aqui. Desafio vocês. Qual foi o grande jogo que a seleção brasileira ganhou nos 6 anos que esteve no comando do Tite? Qual foi? Não teve. Não teve, gente. A gente ganhou uma semifinal de Copa América contra a Argentina no Mineirão, naquela Copa América que o Brasil conquistou em 2019, que o Brasil ganha a final diante do Peru. A gente teve uma semifinal contra a Argentina, com a ajuda da arbitragem, inclusive. O Brasil não teve uma grande vitória na era Tite. Não teve. E eu acho que o final da era Tite foi lamentável. Lamentável, lamentável, lamentável. Aquele jogo contra a Croácia, ele fechou um ciclo
que para mim foi triste e foi decepcionante. Porque eu sou, de novo, eu repito, eu sou fã do Tite. Mas o término dele, nessa passagem pela seleção brasileira, foi lamentável. 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 Não só pela escolha na disputa de pênaltis, não só por isso. Eu acho que a escolha na disputa de pênaltis, não ter combinado com os jogadores, e até me provem contrário, a responsabilidade é dele. Não ter uma estratégia para a disputa de pênaltis foi um negócio assim lamentável, lamentável. E depois, sabe, ter ido embora, ter abandonado o time lá no gramado. Eu sei, tem gente aqui falando, teve um jogo contra o Uruguai, teve um jogo contra... É muito pouco, né, gente? É muito pouco, né? Em 6 anos de seleção brasileira, a gente lembrar de um jogo contra o Uruguai e tal, é muito pouco. Teve um Brasil 3-0 na Argentina dando baile. Serviu bastante, né? Ganhamos bastante coisa com esse Brasil e Argentina. Foi lamentável. Foi lamentável. Agora, eu respeito, não tem problema nenhum você achar que a passagem do Tite foi uma grande passagem pela seleção brasileira. Eu acho que foi lamentável. Lamentável. E hoje, cara, eu fico pensando, eu acho que o Dorival é um treinador que a gente tem realmente que tirar o chapéu, né? Eu acho que o Dorival, ele tá realmente na prateleira de cima. Eu acho que o Dorival é hoje um treinador diferenciado do futebol brasileiro. Agora, brasileiro mesmo, eu acho que o Diniz é o melhor. Eu faço um desafio aí pra você, não tem problema nenhum. Se você puder contratar um técnico brasileiro pro seu time, pra ficar 4, 5 anos, quem você contrataria? Eu acho que o Diniz provavelmente vai estar aí como resposta da grande maioria. Acho que a gente tem outros grandes treinadores em atividade no Brasil. Eu acho que o Abel é o melhor deles. Eu acho que o Abel hoje é o melhor técnico que a gente tem a oportunidade de ver de perto. Falei disso ontem e repito. Eu acho que o Abel é o cara. É o cara. Eu acho que esse trabalho que o Vojvoda faz no Fortaleza é um negócio muito sério. Muito sério. E não é só porque ontem ganhou de 3, mas tem muita coisa junto. De comprometimento com o trabalho, renovou o contrato lá. Cara, o telefone do Vojvoda já tocou, assim, com propostas de grandes times brasileiros. Com muito mais visibilidade. Muito mais visibilidade. E ele, sabe, manteve o compromisso. Ele é um cara diferente, tá? Diferente. Mas hoje, eu vou concordar com o Arce. Eu vou concordar. Eu sei que tem muita gente aqui que vai falar, mas o Diniz nunca ganhou nada. O Diniz ganhou muito pouco. Tá bom. Ok, é um parâmetro bem justo pra gente analisar. Porque um técnico, ele precisa também ser vencedor, né? Ele também precisa. Mas eu não tenho medo nenhum, cara, de falar e de concordar com o Arce. Eu acho que hoje o Fernando Diniz é o melhor técnico brasileiro. E está merecidamente, eu não sei qual que é a jogada da CBF, eu não sei se realmente eles têm acertado com o Ancelotti ou não, mas hoje ele é merecidamente o técnico da seleção brasileira de futebol. Aí sim, hein?